Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui no Cultura Livre, um programa onde a cultura é livre. Você vem aqui, conhece tudo que a gente vai falar do segmento cultural, tudo que acontece no Mato Grosso de arte. E nesse momento em especial na pandemia, a gente não pode deixar de conversar com os nossos artistas e saber que é um segmento que vem resistindo nesse momento, que vem se reinventando. E hoje a gente está aqui com um grupo já bem antigo, com o grupo Tibanaré, que é um grupo que já fez muita história e continua fazendo aqui no nosso estado. O Jefferson Jarce, Fernanda Gantz, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Cultura Livre. A gente agradece. Isso, a gente agradece pelo convite. Olá a todos que tá aí, é um prazer enorme. E a gente fica só namorando. Ai, vem, vou fazer. Não dá, a agenda tá... A agenda de vocês sempre concorrida, né? Agora acho que a pandemia deu uma congelada nas coisas aí, né? E aí a gente conseguiu esse tempinho, porque é um grupo que tá sempre viajando pelo mundo, né, Fer? Você que é a produtora do grupo, né? É um grupo que começa nos anos 2000? 2006. Conta pra gente então, Fernando, um pouquinho desse início. Você estava desde o início como produtora do Tibanaré? Então, quem fundou o grupo foi o Jefferson. Quando eu entrei, o grupo já existia. Estava no comecinho mesmo, né? Na idealização, no que vamos fazer. Então, acho que o Jeff pode falar um pouco mais, né? Tem um ponto interessante, que Mato Grosso ele tem uma oscilação de grupos. Sim. Então, em 2005 e 2004, 2005, eu participava de alguns grupos, mas os grupos não engrenavam. Porque ficava muito dentro de casa e eu sempre fui muito assim, cara, mas a gente pode ir mais, pode avançar. E eu já estava fazendo algumas pesquisas, que era pesquisas de rua, e aí eu comecei a me provocar a por que não arriscar de montar um grupo. Aí, em 2006 se concretizou o Tibanaré. A gente é um grupo que nasce na região do Cochipó. A gente até fala muito assim, é um grupo que nasceu na periferia, né? Sim. E que a cada momento começou se fortalecer não só com o teatro, mas com tudo que a arte pode proporcionar para o teatro. Então, como era num grupo de periferia, sem grana, literalmente, andava de bike para ir para os ensaios, era 1 hora, 2 horas para chegar no local para ensaiar. E como não tinha dinheiro, e para todo mundo que compreende, hoje o acesso é muito rápido, né? Você vê no YouTube e você tem aula online. Sim. Antes não tinha isso. E não tinha nem o YouTube para fazer pesquisas, nada, né? Não tinha nem notebook, nem computador. Nem smartphone, né? Que hoje é acessível para todo mundo. E como era muito caro custear a arte, hoje eu acho que está tendo mais flexibilidade. Colocando um exemplo, por exemplo, da MT Escola, que é um espaço que, querendo ou não, é um espaço que potencializa, né? Fomenta, e é uma grande celebração para a gente. A gente começou a pensar em criar estratégias de troca. Então, a gente começou a fazer balé clássico e jazz. E a gente aí a gente descobriu que nas escolas de dança os homens eram... Bolsista? Meu Deus, você pode vir! Aí tinha as atrizes. Eu falei assim, mas e as atrizes? Aí a gente começou a falar assim, olha, então vamos oferecer o nosso serviço, que é o serviço de atuação. A gente atua nos seus espetáculos e vocês dão bolsa para as atrizes. E aí, aos poucos, a gente começou a criar atividades tanto de teatro e as atividades de fortalecimento das ferramentas. Então, a gente tinha aula de canto, aula de balé clássico, jazz, dança contemporânea, circo e percussão. Nossa, que legal. Então, e a gente vê tudo isso nos espetáculos, né? Para quem já assistiu o Tibanaré, a gente fala, não, realmente
vocês absorvem muito bem esse conteúdo, né? A equipe toda, né? E aí chega um momento, assim, uma coisa muito importante, a gente fazer de tudo. Que tinha até alguns produtores que vinham dar conselhos pra gente, falando assim, nossa, vocês têm que focar. Eu falei assim, olha, mas a gente está iniciando como um grupo, então a gente quer fazer de tudo que a gente... Se a gente tem condições de participar de 10 espetáculos num ano, a gente vai participar. Porque a gente é jovem, sim, a gente não cansa rápido. Hoje, né, tinha uma agenda livre, né? Tinha uma agenda livre. E os parceiros também nos ajudavam, oferecendo os espaços para a gente poder ensaiar. Então, de alguma maneira, esse enfrentamento, né, de processos criativos nos ajudou a compreender a identidade de cada ator, a compreender a identidade do grupo e a compreender uma coisa que a gente tinha, que era a sedução pela identidade que é nossa, que é usar a manifestação popular e a manifestação periférica nos espetáculos. E aí a gente vê muito da raiz cuiabana, né? O lambadão é uma referência forte nos trabalhos e também nos personagens, né, do Tibanaré. Qual que foi o primeiro espetáculo, Jefferson, que vocês, enquanto Tibanaré, produzem e vão para cartaz? O primeiro espetáculo... O primeiro espetáculo foi Chuvosa Tarde de Setembro. Foi muito louco. É muito... Ó, você vê como que é a questão das relações, né? E como que a imagem do teatro, ela muda. A gente era uma equipe de 10 pessoas, que era o momento piloto do Tibanaré, que a gente testava tudo, tal. E a gente terminou em 3. Porque as pessoas falam assim, não dá dinheiro. Não dá dinheiro, não, você sonha demais, não, você está viajando. Você está exigindo da gente ser profissional sem ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eu ouvia muito. E também tinha a questão da intensidade, né? Então a gente começava 8 da manhã, né? Geralmente, e terminava assim, 10 da manhã. Eu passei por isso, era finais de semana inteiro, às vezes sem comer, com água na barriga só, sem comer, a gente ficava ensaiando arduamente. Também tinha o pai de uma colega que tinha dó da gente, de repente ele aparecia lá com alguma comida, alguma coisa, porque a gente ficava sábado e domingo, eu com 13, 14 anos, minha mãe falava, você é doida, era esse ensaio assim extenso também. Isso aí Então, no comecinho, assim, foi muito intenso, a gente praticava muito, tentava absorver o máximo de informação. Muito trabalho corporal. E atrás também de cursos também, essa coisa de fazer os cursos, de estar também disponível para os outros parceiros também, além de estar desenvolvendo o nosso trabalho. Então, foi uma dedicação no começo que foi bem intensa mesmo. E aí o primeiro espetáculo foi Chuvosa Tarde de Setembro, que era um solo. A gente se dividiu, né? Eu ficava em cena com um gato, de verdade, literalmente, ele atuava. Na verdade, esse gato, ele apareceu em cena. Ele quis ir pra cena, então. Ele apareceu e aí ele começou a contracenar. Falei, gente, tem que pôr o gato em cena. Vamos botar ele no espetáculo. Mas ainda não existia a legislação que proibia animais em cena. Sim. E ele não foi maltratado em nenhum momento. Ele que quis ir pra cena. Principalmente, uma coisa muito importante, ele cativava o público, porque eu era deixado de lado e o público ficava só com o gato. O gato era a estrela da peça. Aí o espetáculo, aí a gente foi para uma outra vibe, a gente começou a estudar muito o mundo da infância e estudar a palhaçaria, e veio a infância poética. A gente não tinha espaço para apresentar, era muito difícil entrar nos espaços dos teatros. E aí a gente fez uma parceria com a livraria, uma livraria de um shopping, que eu não vou falar o nome. Depois que eles te patrocinarem, você pode falar, né? Talvez. E aí a gente começou a fazer temporada nessa livraria e começou a funcionar. E aí a gente começou o quê? A apresentar a infância poética e fazer testes de palhaçaria. E uma coisa que é muito importante no grupo, a gente nunca teve receio de mudar a trajetória da obra se ela não está funcionando.
Eu acho que existe o processo interno, que a gente passa por um processo de investigação, e existe o processo com o público. Sim. Todos os espetáculos do Tibanaré, ele tem uma construção também com a plateia. A plateia, ela provoca, ela questiona, e aí a gente não é rígido com aquilo, a gente não é apegado. Eu acho que uma coisa que a gente foi aprendendo é o desapego. Se não funciona, não é nem uma questão de agrado com o público, sim, mas é uma questão de relação, sabe? Porque... Se essa relação... E é também... Desculpa. Pode falar, Fran. É também uma cocriação, né? A gente lança a ideia, aí o público, ele também participa dessa criação junto com a gente. Então, se a pessoa vem falar uma sensação ou uma impressão que ela teve e a gente acha que aquilo cabe para a cena e que vai complementar o que a gente está fazendo e vai ter um ganho muito grande para o espetáculo, a gente testa e a gente considera esse público como um co-criador. Sim, com certeza. E para ele, né, é muito legal essa relação que a gente tem no pós-espetáculo também, porque depois sim, a pessoa reconhece, nossa, aquilo que eu falei para vocês, né? Tava em cena, né? Nossa, é incrível mesmo. E aí acaba fortalecendo também o público, né? Sim. O público acaba se sentindo pertencente àquilo, né? Traz essa sensação de pertencimento, né? Tem um exemplo interessante que é o Fiu-Fiu Encontro Entre Pássaros, que a gente monta em 2013 e é o primeiro espetáculo com o lambadão cuiabano. Eu já estudava o lambadão, eu venho de família que dança lambadão, é a família de fundo de quintal que tinha a bandinha toda com os instrumentos toda sucata, mas a festa era de arromba, né? E aí eu tinha uma necessidade de alguma maneira trazer a pesquisa do lambadão dentro de um espetáculo. A gente montou o Fiu-Fiu Encontro Entre Pássaros e falando sobre relacionamento para a criança, sobre a questão do amor e a forma que o amor tem de encontrar e desencontrar. E no espetáculo inicial não tinha final feliz. Olha. Não tinha casamento, por exemplo. O pássaro tinha uma entrega. A gente brincava sobre a questão da liberdade da gente ser o próprio Cupido. A gente que fecha o coração. Não existe uma coisa do além. A gente que é dono do nosso destino. Então, quando uma das personagens não entrega o coração, entrou num enfrentamento com um público terrível. Com as crianças. Com as crianças. Com as crianças. E a Fernanda, produtora. E aí? Antes, já falava. Vai ter problema. As crianças, elas não vão gostar. As crianças têm esperança. Não, Fernanda. No mundo melhor, no mundo justo, igualdade. Fernanda, é normal acontecer. Ele não está preparado para entregar o coração agora, Fernanda. Para criança não vai acontecer isso. Não, mas eu falei assim, olha, eu já trabalho com criança há bastante tempo, porque eu comecei com teatro já trabalhando com criança, né? Então, adoro. E quando eles vieram com a proposta de fazer o final real, né? Vamos falar também um pouco de realidade, né? Não vamos ficar só no mundo dos sonhos, da fantasia e tal. Vamos fazer um final mais real, né? Aí eu falei, olha, eu acho que as crianças não vão gostar. Mas vamos testar, vamos ver qual vai ser o retorno que elas vão dar, né? Aí as primeiras apresentações as crianças já vinham no mesmo dia que a gente estreou. Elas já vieram falar. A cartada final foi em Porto Velho. A gente teve uma circulação pelo norte e centro-oeste e uma menina ficou esperando a gente 1 hora. Nossa. Uma garotinha de 10 anos, 9 anos, né? Zangadíssima. E a Fernanda, olha, ela tá esperando você lá. Eu troco, não, eu vou. E ela super achando, não, ela vai conversar comigo, né? Falar. Ela. Pior que ela fez super sim. E aí? Por que você não entregou o coração pra ela? Aí fui super explicando pra ela. Não. Por que ela tem que entregar e você não tem que entregar? Olha, muda esse espetáculo. Vamos assistir um trechinho de Fiu-Fiu, então, vamos assistir. O público entender.
Como é lindo, né, gente? Como é poético o Fio-Fio. Conta pra gente, então, um pouquinho como veio a ideia de fazer o encontro entre pássaros e falar de amor e ser infantil também, e uma linguagem também diferente. Conta pra gente um pouquinho da criação do Fio-Fio. Tem um ponto importante no Fio-Fio, que ele é um momento é um momento diferente do Tibanaré, sabe? Ele é como se fosse uma porta de uma novidade que já estava sendo feito em sala e a gente não explorava. Porque como a gente tinha uma agenda muito intensa com os outros espetáculos, por exemplo, o Palhaçando, o André das Estrelas, que é um cortejo cênico de rua, e a gente não estava tendo tempo de parar e montar um novo espetáculo. Então, quando o Sesc entrou em contato com a gente para fazer parte de um projeto de dança para a infância, e eles entraram em... Olha como que os cosmos, né? Eles influenciam. Eles entraram em contato para a gente apresentar um processo, porque eles não tinham... Estava faltando um espetáculo para a infância na grade. E alguém comentou, falando que o Tibanaré, eles estudam dança nos espetáculos, porque não pergunta para eles. E a gente, no mês que eles ligaram, a gente estava fazendo pesquisas pesadas com o Lambadão. Nossa. E eu falei assim, olha, a gente está com uma pesquisa com o Lambadão. Aí eu até falei assim, será que vocês, o Sesc, topa ouvir Lambadão dentro de um espetáculo? Porque eu nunca ouvi num espaço, né, do Sesc. A gente é o primeiro grupo a tocar Lambadão dentro do Sesc. E eles super toparam. E aí a gente começou a entrar numa pesquisa, aí a gente começou a ir para o campo de palavras-chave sobre a questão de liberdade, direito de escolha, sobre a questão... a gente não se aprofundou em uma discussão sobre gênero, mas o espetáculo está dizendo sobre isso. Que até, no entanto, a gente começa a entrar numa pesquisa sobre a questão da imagem. Tem uma linha de treinamento do grupo, que é uma linha oriental, que a gente fala sobre o samurai e a geisha. Sim, eu já peguei uma oficina. Sobre o vigor e sobre a sensibilidade. Então, aí eu comecei a estudar a geisha, e a Viviane Dourado, que era a atriz que nos ajudou a construir todo o espetáculo, começou a estudar o samurai. Para quê? Para enganar a criança, dela não saber quem é a fêmea e quem é o macho. Que até, no entanto, era muito engraçado, que quando a gente tirava a máscara, as crianças ficam... mas não é a fêmea, mas ele é o homem. E que até, no entanto, não pintava a unha. A atriz, para, de alguma maneira, a criança ter esse tipo de estímulo, para ela poder também entender, poxa, eu sinto como ele, e não é errado sentir dessa forma. E da mesma forma a menina. E era interessante que quando a gente tinha um bate-papo, as crianças se identificavam e elas falavam sobre essas sensações. E sensações assim que elas achavam que era errado ter. É errado eu ser bruta, é errado eu ser sensível. E a gente fala assim, cara, as crianças estão falando uma coisa que o adulto às vezes esconde. E ela não, a criança não tem filtro. E o espetáculo, de alguma maneira, ela começa a potencializar o teatro, a dança e o palhaço. Então, o palhaço, ele tem um momento muito importante. E por que eu falo dessa questão da porta? Porque como a gente está estudando todas as bases tradicionais no teatro, o teatro de rua, o estudo da palhaçaria e o estudo do ator dançarino, tudo estava dividido. Sim. E o Fio-Fio não, o Fio-Fio foi lá e colocou tudo junto. Aí a gente começou a trazer uma mistura e trazer uma identidade que é literal do grupo. Que até, no entanto, todos os espetáculos do Tibanaré, você consegue ver o campo do realismo fantástico. Por exemplo, o Taishi Banana, que é o solo, que é já é o momento... Foi o último espetáculo antes da pandemia, né? Foi o último espetáculo. Foi que a gente passou bastante tempo sem apresentar em Cuiabá, né? Foram pouquíssimas apresentações. E o Taishi iria vir este ano com uma temporada de pelo menos 2 meses, né? Que a gente estava planejando. Gente, fantástico esse espetáculo. Eu sou até suspeita para falar. Eu amo. E ele também tem público limitado, né? Então a gente ia fazer um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho mais espaçado.
Ia ter bastante apresentação. Mas... E tem um ponto, só de terminar sobre a questão do Fio-Fio, e tem um ponto muito importante do Fio-Fio também, que eu acho muito importante para quem está ouvindo, quem trabalha na área e também tem as mesmas dificuldades. A gente sempre foi um grupo de bater de frente de tudo. A gente sempre arriscou a fazer circulações. A nossa primeira temporada, a gente até fala assim que não é vergonhoso falar sobre a trajetória. A gente veio de preferir, a nossa primeira temporada, por exemplo, foi numa escola, sabe? E a partir disso, a gente começou temporada na escola, aí temporada na rua, aí uma outra temporada em teatro, aí uma outra começa a participar dos festivais. E, por exemplo, hoje o Grupo Chunaré, ele tem a agenda para apresentar num bairro, por exemplo, o Jardim Vitória, que a gente apresenta sempre, apresenta no interior, apresenta nacionalmente e o Fio-Fio hoje é o nosso carro-chefe para festivais internacionais que a gente já viajou. A linguagem é uma linguagem que todo mundo entende, né? Mas vocês aí de casa, fiquem com a gente no segundo bloco, que o Jefferson Jassi e a Fernanda Gandes vão contar um pouquinho mais sobre essa trajetória do Timbalaré. Fiquem com a gente, até mais!